Tá. Então, Takashi, conselheiro Takashi. Mas quantos tem ainda? Boa tarde a todos, todas. O que eu ia falar, uma boa parte do que ia falar, o conselheiro Vinícius já adiantou. Desligado o seu microfone. Se fosse eu, não estaria. Alô, alô? Alô? Bom, uma boa parte do que eu ia falar, o conselheiro Vinícius já explorou de uma forma bem mais detalhada. Agora, de qualquer forma, acho que ainda resta algumas considerações, né? Primeiro, o seguinte, a EBC tem que se firmar e está se firmando como uma empresa pública de comunicação. Todos nós nos orgulhamos disso, isso é muito bom. O Conselho Curador é um elemento muito importante para essa consolidação e a ouvidoria também é importante para essa consolidação. Então, eu faço esse prólogo para dizer o quão importante é o relatório da ouvidoria, por mais que tenhamos ressalvas a fazer. Bom, eu quero comentar sobre 2 pontos. Uma, em relação à questão do grampo. Gostaria de ressaltar que a gente não está discutindo o mérito do grampo em si, né? Nós estamos discutindo, a ouvidoria levantou muito bem, a atuação do jornal, né, do jornalismo da EBC perante uma determinada matéria. É isso que nós estamos discutindo. Nós não estamos discutindo se o grampo foi legal, ilegal, correto ou não. Então, perante a análise da ouvidoria, com a qual concordo, houve um erro de jornalismo, sim, né? O jornalismo, quando disse que o grampo era ilegal, no mínimo, né, se de fato, digamos assim, se os jornalistas tivessem essa percepção, imagino que tenha acontecido isso, no mínimo deviam consultar algum jurista, alguma coisa, para dizer, olha, segundo o jurista tal, esse grampo é ilegal. Então, esse seria o papel correto do jornalismo. Então, concordo com a posição da ouvidoria em relação a esse ponto. Outro ponto é em relação à cor da roupa. Também concordo com a observação de que nós devemos ter cuidado. Nós, eu digo, o jornalismo da EBC. O jornalismo da EBC ou a EBC como um todo. Várias colocações aqui foram feitas de que o que interessa é o que o locutor, o que o repórter ou o apresentador está falando. Não é verdade, né? Existem vários livros de comunicação, vários de vocês são da área de comunicação, sabem disso, que a comunicação é uma coisa integrada, ele envolve não apenas a fala, como a postura. A reunião passada, a própria conselheira Rosane chamou a atenção para o caso de um apresentador que falava uma coisa e a postura indicava outra. Então, a postura é importante, assim como a roupa é importante. Então, tudo isso tem que ser visto no conjunto, e quando a ouvidoria chama a atenção, olha, naquele momento extremamente crítico, se o repórter usa uma roupa vermelha ou se usa uma roupa amarela, ele vai estar transmitindo uma segunda mensagem. Então, tem que se tomar cuidado com esses detalhes. Então, de novo, eu gostaria de dizer que eu concordo com a ouvidoria quando ele levanta esses pontos. E concordo também com o Paula, né, quando o Paula diz que, tudo bem, a emissora tem altos e baixos, comete-se erros, isso é inevitável, então temos que ser benevolentes em relação a isso aí, a gente tem que olhar o fundamental. Concordo também. Entretanto, o papel da ouvidoria, lembrando novamente, é de apontar os erros. Somente quando a ouvidoria nos aponta os erros é que conseguimos trabalhar para melhorar esta empresa. Era isso. Mário. Tá. Olha, Bom, eu queria dar Mário, Isaías, Anderson, Jovito, queria dar eu testemunho e o que eu presenciei Ricardo, no tá? Rio de Janeiro, no bar, no restaurante, na Cinelândia Amarelinho, que é um local tradicional do Rio de Janeiro. A televisão apresentava a TV Globo, e o pessoal em coro começou a gritar TV Brasil, e o cara lá que controlava a televisão mudou para a TV Brasil, que foi aplaudido. É um sintoma muito importante. Depois vocês vão dizer, é um público determinado, mas isso que está dando audiência, isso que está dando visibilidade à televisão. Eu quero dizer o seguinte, é importante, nós estamos num momento de crise, e, claro, erros existem, o ser humano prima por errar, ninguém é perfeito, então, nem Deus talvez seja perfeito, que deve ter seus erros quando vai invocar, bom, enfim.
É muito importante também assinalar o seguinte: a ouvidoria tinha feito um relato que eu, pelo menos, não vi aqui, dizendo o seguinte, que uma telespectadora reclamou que se assinalou que alguém disse, um repórter, que em determinada manifestação dos favoráveis ao impeachment não havia diversidade, não havia, o povo não estava presente, que não havia negros. E nas manifestações contra o impeachment, o povo estava presente porque havia negros. Essa é uma realidade. Agora, uma telespectadora falou isso e, lamentavelmente, eu acho um erro muito grave, a ouvidoria ter dado razão a... Isso não consta aqui, mas eu recebi por e-mail, a ouvidoria deu razão à telespectadora, apenas constatou-se uma realidade, apenas um relato de uma realidade. Isso aqui não é ser oficialista ou deixar de ser oficialista, e não se mentiu, se falou a verdade. Eu acho que naquele momento, aceito como que a telespectadora estava falando uma realidade, eu acho um erro, lamento informar, um erro que eu acho que não deveria ser repetido. Isso aqui, o fato de alguém criticar, tudo bem, a crítica é importante, agora, também não vamos aceitar só pelo fato de que alguém falou de uma determinada forma, aceitar como uma verdade absoluta. E o que aconteceu, não consta aqui, mas é bom que seja assinalado isso. Nem sempre alguém que faz uma crítica, um telespectador, ou seja, significa que a ouvidoria vai encampar esse tipo de crítica, ainda mais nesse sentido. Não sei se vocês... Tá. E outra coisa é o seguinte, outro relato pessoal, eu, na década de 80, tive a oportunidade de trabalhar na Rádio Roquete Pinto, na rádio, como jornalista, na rádio do governo do Estado do Rio de Janeiro, que era acusado de ser, na época, a rádio do Brizola. Não tinha rádio do Brizola nenhuma, fazia-se jornalismo com independência, fazia-se jornalismo como contraponto ao que não era apresentado em outras mídias. E a rádio ganhou audiência notória, foi terceiro ou quarto lugar, concorrendo com rádios tradicionais como o Globo, Então, e se fez apenas jornalismo com independência e se pôde fazer com independência. Então, é muito importante. Claro que, guardando-se as devidas proporções, aqui há acusações de que aqui a TV Brasil é a televisão da Dilma. Isso não importa o que se fala, não importa, o principal é se fazer jornalismo e esse tipo de crítica é natural que eu faça, porque quem faz esse tipo de crítica não sabe o que é jornalismo. Tá bom, obrigada, Mário. Eu vou passar a palavra para os outros conselheiros, vou pedir só para a gente tentar ser um pouco mais enxuto nas falas, e também eu acho que a gente está aqui fazendo bastante elogios à EBC, à TV Brasil, mas é claro que nós viemos aqui para contribuir também, apontando problemas que precisam ser superados. Então, eu vou pedir para as falas que virão, além da necessidade da EBC contribuir com o debate, também ajude a gente a identificar problemas que a gente possa dar encaminhamento. Então, o próximo conselheiro é o Isaías. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, começar dizendo que uma fala do Joelzito de manhã, na reunião, expressa aquilo que eu penso, certo? A respeito da cobertura da ABC e das outras empresas de comunicação. Eu, enquanto representante aqui da sociedade civil, eleito para defender a comunicação pública, eu não me vejo representado nas outras mídias, certo? Privadas, porque lá não fala sobre a questão da pessoa com deficiência, do negro, LGBT, certo? Nos avanços que nós tivemos e conquistamos e estamos prestes a perder. Isso é muito importante. E aqui, na EBC, a cobertura que ela dá, certo? Aquela pessoa que eu represento, ela se sente
vista nessa cobertura. Então, eu quero parabenizar a postura do jornalismo da IBC pela forma como vem conduzindo. Pode ter tido excesso? Pode, certo. Só que, seres humanos, podemos acontecer isso. Eu queria ver um debate aqui na IBC, por exemplo, chamar o Bolsonaro e o Jean Willis para fazer um debate político, mesmo que viesse lá a se agredir, mas isso é a realidade do Brasil hoje. É a realidade que a gente tem na nossa Câmara de Deputados. E isso é importante. Hoje, na Folha de São Paulo, saiu as propostas de governo do Temer, certo? Que é a favor da privatização, unificação de idade de homens e mulheres, certo? A EBC, a TV Brasil, tem que fazer um debate sobre esse tema, certo? Na questão do trabalho, traz o Pastore, que é um direitista, que quer acabar com os direitos dos trabalhadores, e traz um defensor aqui da classe trabalhadora para fazer esse debate. Isso é importante para a gente poder esclarecer. E lá no amarelinho, se as pessoas pediram para colocar na TV Brasil, certo? Não é porque estava só cobrindo a questão do lado das pessoas que são contra o impeachment, mas porque estava fazendo a cobertura dos dois. Em contrapartida na Globo, certo? Estava passando lá só impeachment. Vou usar o termo que a gente usa, só os coxinha. E aqui tem a cobertura. Se eles pediram isso, certo? É porque eles se veem representados lá. Isso que é importante para nós. A questão do vermelho, também vou concordar. Eu gosto do vermelho, uso o vermelho. Quer dizer que amanhã, a hora que eu for pegar o avião para ir para São Paulo, eu estou indo embora de Brasília, se eu estiver de vermelho, eu vou ser agredido? Porque eu estou de vermelho, estou saindo da capital federal, certo? E eu tenho a minha posição. Ou meu filho, que não é militante de nenhuma área, ele usar vermelho, sair na rua, vai ser agredido? Isso é um absurdo. A gente não pode levar esse discurso das cores. Não podemos chegar nesse ponto. Mas também, junto a isso, aí vem uma crítica que falta a IBC, certo? Deixa eu abrir aqui o... O mês passado, teve uma reportagem sobre a PM aqui de Brasília, onde estava ensinando Libras aos oficiais para que eles possam se comunicar com a pessoa com deficiência auditiva. Certo? O que aconteceu naquela reportagem? A EBC não colocou, quer dizer, a TV Brasil não se utilizou de intérprete de Libras, usou intérprete de Libras da própria entidade que estava dando o curso. Ou seja, só para aquele momento. E num momento tão importante como esse, boa parte da população brasileira não está participando do debate, porque não entende o que está acontecendo, porque não tem Libras, certo? Como essas pessoas vão poder se posicionar contra ou a favor se eles não sabem, nem aqui na TV Brasil, quais são os fatos que estão tentando ser levados em pé de igualdade, certo? E nem lá nas outras mídias, onde também não tem. Boa parte da população brasileira, certo? Eu acho que é cerca de 2 milhões de pessoas que se utilizam de Libras, estão alijadas dessa discussão. Por isso que eu digo sempre, é importante, aqui na TV Brasil, que tenha todas as formas de comunicação de acessibilidade, certo? E, quero dizer, não ao golpe. Eu, enquanto representante da sociedade civil, não quero o golpe, eu quero que a democracia seja respeitada, eu quero que o mandato da presidente Dilma chegue até seu final. Se alguém quer ser presidente do Brasil, que seja pelo voto e não pelo golpe. Tá. Conselheiro Anderson, cobertura. Alô? Desligado, né? Oi, oi. Tá ligado? Boa tarde a todos e todas. Então, eu não tenho muito o que dizer, porque, desculpe, Ricardo, mas eu, enquanto jovem, não me vejo nessa programação de cobertura sobre a atual política na TV Brasil. E a gente conversou ontem, foi importante, mas eu acho que, para ficar registrado, eu queria trazer algumas coisas, que a TV Brasil, vocês trazem para os debates pessoas mais velhas, de cabelo branco, a maioria homens, e a gente sente essa necessidade
de ver pessoas jovens fazendo esse debate, porque a TV Folha fez um super debate com a Karina Vitral e o Kim Power Ranger lá. Então, aquilo dali chamou a atenção das pessoas, porque foi um debate rico, e foi debate feito por jovens, 2 jovens. A TV, não só a TV, eu acho que o portal também deveria, as redes da EBC deveriam promover esse momento, para que a juventude possa fazer uma leitura crítica a partir de outros jovens, de como os outros jovens que são lideranças de movimentos no país, como eles estão vendo esse atual momento. Uma coisa que eu fiquei meio confuso foi, e é uma pergunta até, qual o motivo da TV Brasil não ter transmitido o ato do funk contra o golpe que aconteceu no domingo em Copacabana? Eu achei que mas eu não vi nada. Teve flash? Passou? Eu não vi, pelo menos. Então, desculpem. Desculpe, então. Não, eu não... Então, uma outra coisa é que a gente vem se questionando, agora eu trago não somente uma indignação enquanto jovem, mas o que a gente vê na cobertura política é que a maioria das pessoas que aparecem tem não representam também as pessoas que moram nas favelas, que tem um outro tipo de discurso, outro tipo de abordagem. E enquanto a gente tem, segundo a ONU, 15 milhões de pessoas que moram em favelas. Então, quem é que fala para essas pessoas na TV? Então, essas pessoas não se sentem atraídas para assistir a TV Brasil, porque acham que é um discurso de burguês, de classe média, mesmo sendo, enfim, como estão dizendo, um discurso governista. Mas eu acho que é importante trazer referências, como o Ricardo já citou, que tentou trazer o Flávio Renegado, mas não veio. Mas eu acho que a gente tem que mirar outras referências também, não só referências ditas populares, que estão já com suas caras estampadas, mas trazer referências que estão por dentro do movimento costurando. Então, somente essas reflexões. Obrigado. Tá. Já está pronto, Joelzito? Sua vez. Conselheiro Joelzito. Na verdade, eu estava quase pronto, porque eu queria ouvir o conselheiro Vinícius primeiro, antes de falar. É meu também. Bem, eu acho que, antes de tudo, a gente tem que... Eu queria registrar... dar parabéns para 2 iniciativas contrárias, né? A primeira delas é dos funcionários de vir ao Conselho com uma série de críticas, tendo como intenção a defesa de uma TV pública imparcial, né? Eu acho que isso é saudável, isso tem de ser sempre acolhido, sempre bem aceito, e eu, principalmente nesse momento, que isso aqui pode sofrer grandes mudanças, e eu realmente espero que nos próximos meses essa atitude aguerrida continue. Ela é necessário que continue. A segunda coisa que eu queria dar parabéns é a TV Brasil, porque eu não sou confesso que eu não tenho tempo de ver muito tempo a TV Brasil, principalmente com as viagens para o exterior. O que eu vejo normalmente, o que eu olho todo dia e consulto várias vezes ao dia, quando eu estou no laptop, é a agência, o portal de notícias. Então, o portal de notícias, eu estou muito atento a ele, exatamente por essa condição. E o que eu observo, e aqui eu queria chamar a atenção, é o seguinte: a primeira coisa é que, embora eu não tenha a possibilidade de ver ao vivo a TV Brasil, eu acabo, no período recente, para minha alegria, deixei de ser eu, nas minhas páginas, tanto público quanto privada, aquele que fica apresentando matérias da TV Brasil. Eu comecei a ver a TV Brasil através de uma
presença como eu nunca esperava nas redes sociais de trechos de programas da TV Brasil. Então, olha, isso foi de uma alegria enorme, né, perceber que a TV Brasil, né, e o jornalismo da TV Brasil começou a existir de verdade no Brasil. Passou a existir. Antigamente ninguém nem sabia o que era isso, a maior parte das pessoas. Hoje as pessoas falam, vejam a TV Brasil, mostram uma parte dos programas. Então, acho que esse parabéns tem a função de registrar que alguma coisa muito forte está acontecendo que não pode ser escapada, independente do momento, dependendo do que isso aqui vai virar. A TV Brasil passou a acontecer, passou a ser de verdade, deixou de ser intenção. Bem, mas o que eu queria chamar a atenção aqui como crítica, especialmente as críticas dos funcionários, é o seguinte, e também aqui uma crítica que eu até já manifestei no site contra a agência de notícias, que eu acho que melhorou do período muito recente, mas me incomodava a agência de notícias. Me incomodava porque é óbvio que hoje a maior parte do Brasil tem uma leitura da realidade política, a partir de uma narrativa que virou hegemônica, que está em todos os lugares, está nas revistas, está nos jornais, está nos canais de televisão. Então, nós temos um profundo um monopolismo de uma visão que já condenou antecipadamente, antes dos tribunais, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, né, já tinha condenado a presidente Dilma. A linguagem de tratamento é uma linguagem condenatória, né? Então, essa narrativa, todos nós sabemos qual que é, ela está aí. Essa narrativa oficial, tradicional, o que me preocupa é que eu via uma agência de notícias, sei lá o quê, desculpa usar essa palavra, acovardada diante disso, com incapacidade de estabelecer um outro tipo de narrativa. E a minha crítica aqui vem por quê? Eu já tinha falado isso hoje de manhã. Como representante de um segmento da sociedade civil, aquele segmento que eu represento e que eu vi em uma das manifestações, não estava sendo acolhido por isso. Eu acho que o papel da agência de notícia, como eu acho que é o papel da TV Brasil, e eu esperava que o Vinícius pudesse trazer aqui, nos fundamentos da criação, aliás, os fundamentos constitucionais do papel da TV pública, né? Qual é o nosso papel? E o que aconteceu exatamente é que eu acho que a narrativa, eu vou usar a narrativa porque eu acho que essa construção da realidade que está muito presente, eu acho que o nosso papel é muito mais do que ser imparcial. O nosso papel é também de questionar e de trazer outras narrativas que estão na sociedade. Por exemplo, a história do discurso governista. Então, qualquer ação, qualquer questionamento, qualquer pensamento que coincide com o interesse do governo, não é da sociedade civil, é do governo. E é assim que o jornal Globo tratava. O povo foi às ruas contra Dilma, né? Depois, os governistas ou o governo, enfim, eu esqueço das manchetes nesse momento, mas esse era um dos instrumentos fundamentais da narrativa oficial. Eu acho que esse foi tem sido um erro que nós temos de buscar abandonar, porque tem outras, tem uma enorme, e as mídias sociais são atestado disso, um enorme pensamento crítico circulando nas ruas do Brasil, que, nesse momento, apoia a continuidade do governo da Dilma, é contra o impeachment, mas não é necessariamente
como que eu diria? Ele não é acrítico. Ele muito, quer dizer, uma das coisas que está sempre presente nas ruas é: olha, nós achamos que a Dilma está governando de forma equivocada, mas ela tem que ficar, né? Quer dizer, o pessoal está nas ruas e o pessoal não é governista, né? Eu vejo segmentos do movimento negro que estão nas ruas, pensadores dos movimentos da juventude, inclusive, me esqueço o nome, o Douglas Belchior, né, que está nas ruas, e é um pensamento importante, não é governista, é crítico, né, mas que é contra isso. Então, eu acho que nós temos de ter cuidado com essa narrativa, ter cuidado com o discurso governista. Tudo aquilo que possa interessar, que possa ajudar na permanência da Dilma, vira discurso governista, né? Então, era isso que eu queria chamar a atenção. Tá. Eu acho. Muito obrigada, conselheiro. Duas conselheiras se inscreveram antes. Mário, por favor, agora depois dos encaminhamentos. A Ana e Matos já se inscreveram. Depois eu vou fazer só um fecho, porque tem informação faltando só aqui para poder ouvir o Ricardo, e depois a gente faz os encaminhamentos, tá bom? Então, Ana. Boa tarde a todos e todas. Na reunião que a gente teve com o setor de jornalismo da EBC, né, uma das questões que a gente tratou foi com relação ao equilíbrio das mulheres nas bancadas. Essa é uma questão fundamental que a gente traz dentro do Conselho já há muito tempo, e a gente precisa que o jornalismo, para além de ser equilibrado no tocante ao conteúdo, oferecer diversas fontes, pluralidade, diversidade, diversos olhares, esse jornalismo também precisa, para ser diverso, apresentar o ponto de vista das mulheres. E eu vou dizer isso sustentando, mais uma vez, a importância do programa Viva Maria, que ouviu a Melinha, no momento em que os fundamentalismos religiosos continuam nas nossas emissoras públicas, continuam na EBC. O dado que a ouvidoria traz é de fundamental importância para que a gente avalie, né? E é justamente um programa que discute os direitos das mulheres que vai atacar os fundamentalismos e o discurso da tortura na própria... que tem sido veiculado, né, amplamente, inclusive, esses dois fatores, da violência, da tortura, apologia a torturadores, e as questões de gênero e os fundamentalismos religiosos, que foram temas dessa eleição, aliás, dessa votação que aconteceu no domingo, né? E aí foram esses temas que estiveram em pauta, e aí é preciso que a gente possa enfrentar, dentro do jornalismo da EBC, essa discussão, de se contrapor, de se colocar em debate, como muito bem o Isaías falou, essa questão dos fundamentalismos, a discussão dos direitos humanos, a discussão dos direitos humanos das mulheres, da população LGBT e de outros indígenas, a questão de raça e etnia, né? Eu acho que agora é o momento, o Isaías lembrou, a gente tem um ciclo de conferências que vem aí, que a EBC pode, mais uma vez, ganhar audiência dentro do Repórter Brasil e dos seus outros programas, colocando esses temas em debate. São temas que não estão corriqueiramente na agenda da mídia comercial ou a mídia corporativa. Então, o jornalismo equilibrado passa pela defesa dos direitos humanos também, gente, no momento em que esses direitos estão sendo atacados como nunca. E é importante que a EBC faça esse trabalho. Então, parabenizo a Mara Régio e o Viva Maria por problematizar essa questão, por trazer essa discussão, por trazer o depoimento de uma mulher que foi vítima, torturada na ditadura civil-militar. Então, é importante que a EBC demarque essa posição, que não é uma posição oficial, é uma posição da sociedade brasileira. Agora, as mulheres precisam estar nas bancadas. Para além da gente ter Tereza Cruvinel apresentando, que foi um ganho,
tê-la uma mulher na bancada, mas outras mulheres precisam estar sendo entrevistadas, colocando seu ponto de vista, colocando essa discussão dos fundamentalismos, porque efetivamente são as mulheres do movimento feminista, do movimento de mulheres organizadas, do movimento de mulheres indígenas, do movimento de mulheres trabalhadoras rurais, que têm colocado essa discussão dos fundamentalismos na pauta, né, da agenda pública. Então, é preciso que elas estejam na bancada do espaço público, né? E que elas estejam e possam falar, porque a gente teve uma excelente fonte, que foi a Márcia Tiburi, justamente no momento em que se diz os fascismos, e a Márcia Tiburi quase não pode falar na bancada do espaço público. Precisa que esteja, mas que fale, que os apresentadores e as apresentadoras, se for o caso, permitam que as fontes coloquem suas posições, né? Eu penso que, mais uma questão que eu vou falar, com relação ao trabalho da ouvidoria. Nós defendemos o trabalho da ouvidoria dentro do Conselho Curador. A gente reconhece que é fundamental, que tem que ser feito, que tem que se colocar, sim, as questões, que tem que se trazer para o debate do Conselho e da sociedade, que tem que ouvir as diversas posições dos telespectadores, telespectadoras, ouvintes. É importante. A gente não pode selecionar o ouvinte disse algo que nos agrada, então a gente vai colocar. O ouvinte disse o que nos desagrada, ou desagrada a ouvidoria, a empresa, nós não vamos colocar. Não é esse o papel da ouvidoria. Fiscalizar quem diz o quê, ou evitar que posições que desagradam A ou B venham e sejam relatadas. O trabalho da ouvidoria é fazer a sua análise. E, nesse sentido, lógico, né, que vão faltar algumas análises no relatório da ouvidoria, mas eu penso que isso também é uma questão de aprendizagem. E nós, do Conselho, temos que também ouvir o relatório da ouvidoria. Concordo com o que Vinícius diz. A gente precisa receber, para além do eletrônico. Alguns conselheiros e conselheiras não leem os formatos eletrônicos, têm dificuldade, a gente tem que receber antes. Eu não, eu leio. Mas os outros e as outras que tiverem, que precisarem receber antes. Eu acho importante isso, né? E uma outra questão, só para terminar, é que essa questão dos fundamentalismos religiosos nesses programas que criticam a EBC, que criticam o Conselho e que agora fazem apologia a ABCDOE dentro dos programas da EBC, convocando a sociedade para manifestação contra, a favor. Minha gente, isso é um sintoma de uma questão que a gente já discutiu aqui, já faz 3 reuniões que eu falo sobre isso, que é a permanência desse tipo de programa, que critica o Conselho, critica a ABC, critica o governo, critica todo mundo, atira para todo lado, desqualifica o compromisso ético e o equilíbrio do jornalismo da EBC dentro da própria emissora. E a gente não está fazendo nada com relação a isso, a gente vai continuar sendo achincalhado por esses fundamentalistas dentro das empresas, da comunicação da própria empresa. Eu já disse que isso não existe. Já faz umas 3 ou 4 reuniões que eu vou continuar falando sobre isso. Porque isso é um absurdo, gente. Como é que a gente tem programas ditos religiosos que fazem oposição à própria empresa Brasil dentro do nosso jornalismo, dentro da nossa programação? A gente precisa resolver isso. Urgente. Urgente. Para além da propagação do proselitismo eletrônico, eles criticam e ofendem a nossa própria comunicação pública. Enquanto a gente está defendendo a comunicação pública, vem esses religiosos. Eu não estou generalizando, viu? Eu estou falando de casos específicos daqui, não são os religiosos de modo geral, mas vem esses tipos de religiosos para criticar e achincalhar a empresa, o jornalismo e o Conselho. Então, eu não vou admitir que isso esteja acontecendo. Eu acho que o setor jurídico da EBC tem que tomar posição com relação a isso, tem que resolver essa questão. A gente já vem sendo achincalhado por muito tempo dentro da própria programação da EBC. E eu, particularmente, como conselheira, eu não vou admitir. Não, Mário, nem pensar, Mário. Oi. É uma parte, Mário. Tudo bem. Rapidamente, assim, muito rápido. 30 segundos. Em cima do que ela falou, acho que a gente podia
pediam, junto à CNBB, que não tem esse tipo de posição, inclusive em relação ao que foi falado aqui, que alguém nesse programa religioso falou convocando para participar de manifestações contra o governo. Não é a posição do CNBB e, possivelmente, esse cara que deve estar falando isso deve ser do Opus Dei. Tá bom. Nós vamos ver o encaminhamento disso, tá bom. Agora, eu queria passar, então, a palavra para a conselheira Matsa Rocharro Yanauá. E só que antes de você falar, só um instantinho, que eu acho que nós temos aí uma troca, porque você está com o nome errado aí. A palavra é sua, conselheira Matsa. Então, mais uma vez, boa tarde. Eu já me senti contemplado na fala do Isaías e da Ana, mas eu vou falar um pouquinho aqui. Se falando do meio de comunicação, a gente sentiu muita falta da voz da diversidade mesmo. E que, realmente, da sua forma, muitas pessoas fizeram a sua mobilização. E não foram mostradas. Muito pelo contrário. 2h da manhã, eu lá no Acre, meus parentes, para mais de 200 e poucas, fazendo o seu ritual, sua cerimônia na esplanada do Ministério. Foi mostrado? Não foi mostrado. E, então, eu queria muito. E outra coisa, que tantos movimentos de mulheres fizeram sua mobilização. Uma coisa é falar da presidente Dilma como presidente, outra coisa como mulher. Como mulher. E quantas mobilizações de movimento de mulheres fizeram e não foram ouvidos. E aqui eu queria deixar uma recomendação, assim, que fizesse uma divulgação das mulheres. Pela primeira vez na história do Brasil, as mulheres indígenas têm uma audiência, tem uma consulta pública. Tem mulheres aqui na Hotel Esplanada Brasília, é uma coisa assim. De todas, são poucas, 90 e poucas mulheres, mas com poucas mulheres que têm uma representatividade muito grande. Faça essa divulgação, com certeza, mulheres indígenas vão estar deixando a sua mensagem. Só isso, obrigada. Muito obrigada, conselheira Matsa. Eu quero só, antes de passar a palavra para o Ricardo, lembrar que, durante a reunião que nós tivemos com a empresa e com os trabalhadores, nós tivemos uma reunião que tratou de vários problemas que preocupam o Conselho, né? E nós, claro, reconhecemos o esforço da empresa. Nós tivemos informações, inclusive, não é só do aumento da circulação de elogios à TV Brasil, mas também do aumento visível de acesso à Agência Brasil, de distribuição de notícias. E, então, esse relatório está, né, já na pasta de cada conselheira e conselheiro. Então, nós precisamos considerar isso, mas nós não podemos ignorar que há problemas, sim. Há problemas que nós queremos que sejam corrigidos e resolvidos agora no processo que vem de cobertura dos dias que virão, em que está se discutindo o processo de impeachment no Senado, que está se discutindo o que acontece quais são os planos para as políticas que estão em curso e para as políticas que já foram anunciadas no programa Uma Ponte para o Futuro. Quer dizer, nós temos que fazer esse debate aprofundado. E eu me preocupa também com o futuro da empresa, no momento em que nós, ao querermos dar voz a quem não tem voz, nós ouvirmos e darmos espaço apenas para quem tem uma visão sobre a posição do atual governo, sobre a posição anti-impeachment, mas com
as vítimas diretas do impeachment, nós estamos deixando de dar a pluralidade que nós recomendamos à EBC. A EBC tem que ter essa prática de dar voz ao que não tem voz, com mais empenho em buscar na sociedade as vozes que estão vindo com diferentes olhares e perspectivas. Nós não podemos achar que, quando os comentaristas da casa ocupam o espaço a mais do que já está previsto, que, com isso, nós estamos dando essas vozes. Eles têm que continuar falando sim, porque eles trazem uma contribuição e um conhecimento grande. Porém, eles não podem ser os únicos. Já foi dito aqui que as mulheres não estão tendo espaço, já foi chamada a bancada de bancada, como que é a bancada da cabeça branca. Nós temos muito conhecimento ali, mas a gente acabou de ouvir o conselheiro Anderson, que nós precisamos ter a juventude se manifestando, se posicionando também, e nós tivemos também a reivindicação, e eu concordo totalmente com ela, de que nós temos na casa gente pensando o Brasil também, nós temos trabalhadores pensando o Brasil também, e nós temos a possibilidade de trabalhar essas bancadas da EBC com maior participação. Eu não quero fazer agora encaminhamentos, porque eu queria ouvir realmente a empresa sobre esse esforço de cobertura que está sendo feito, mas nós já conversamos, inclusive, na reunião com a empresa sobre reivindicações, propostas do Conselho para blindar, inclusive, esse jornalismo, porque eu não quero que, numa eventual mudança drástica que aconteça na empresa, que aquilo que nós chamamos de dar voz a quem nem tem voz seja interpretado como dar voz a um governo que depois nós temos que ficar dando a voz para o outro, porque nós temos que ouvir essa sociedade que vem com uma visão crítica do que está acontecendo, ouvindo, de fato, mais vozes da sociedade, com mais ângulos, e que se mostre que isso é jornalismo. Então, nós não queremos mais nada além de jornalismo, e jornalismo com essa diversidade que a empresa ainda não conseguiu mostrar. Conseguiu mostrar mais presença e conseguiu ter importância na disputa que está se dando na sociedade. Mas, no momento em que se disser que essa importância é posicionada de um lado e que esse lado é partidário, porque uma coisa é a gente discutir a democracia brasileira, a gente discutir por que o que são hoje, com os trabalhadores, estavam falando sobre as pedaladas, o que são, o que é isso, né? Nós precisamos discutir o que é por que isso está sendo utilizado como argumento para responsabilidade e para crime de responsabilidade, só que eu não sei o que é isso, que são esses decretos. A gente precisa discutir, ele pode estar sendo discutido nas bancadas, até com a visão do governo, mas eu quero que ele seja discutido nas bancadas com profundidade, com outras pessoas. Enfim, eu acho que a grande recomendação que se tem para a empresa é um esforço agora para pluralidade, para diversidade de vozes, e que cumpra o seu papel, sim, papel que tem e que a democracia cobra da comunicação pública, mas que se cubra isso e se tente evitar ao máximo a ideia de que a comunicação pública está aqui para defender a Dilma, o PT, nós estamos aqui para defender o direito da sociedade de ter um Estado democrático. Se isso esbarra num processo de impeachment, tem que ser mostrado. Agora, eu queria alertar para mais uma coisa: a grande mídia não mostra o baixo clero que existe no Congresso e quem são essas pessoas que estão decidindo o país. Ela não mostra, porque isso pode revoltar a população de ver o que nós vimos durante a votação, o nível de argumentos, né? E nós não mostramos isso porque não estamos querendo mostrar as vozes essas pessoas estão com poder, elas estão empoderadas. E nós precisamos mostrar quem são essas pessoas, na mão de quem está o país nesse momento. Então, essas pessoas, elas são autoexplicativas. Se você colocá-las para falar, você sabe, a população não é estúpida, o povo não é bobo, né? Nós dizemos isso em tudo quanto é processo
protesto. O povo não é bobo. E a EBC tem que lembrar disso, que o povo não é bobo. Vamos mostrar quem são as pessoas, chamar essas pessoas para explicar por que um deputado que vem lá do Pará, que nunca aparece no Congresso para discutir nada, por que ele chega e pega um microfone e fala que a senadora Gleisi é uma vaca. Ele disse isso, ele chamou ela. Quer dizer, nós ouvimos sucessivamente manifestações horrendas nesse Congresso, só que o nosso destino, o destino do país, está na mão de gente assim. E isso, mostrar o que é isso, é educativo, porque a sociedade, mais para frente, vai ter que fazer uma eleição. Ela tem que saber quem são essas pessoas, né? Então, eu acho que não mostrar, e porque nós precisamos dar voz para os nossos comentaristas, que são, eles têm um conhecimento grande, eles têm posição, as pessoas sabem quem eles são, mas as pessoas já sabem quem eles são. Então, quando eles vêm e se manifestam, na verdade, você já sabe o que eles vão trazer. Eles vão trazer visões críticas, nós queremos continuar contando com elas, mas nós queremos que eles discutam com os outros pontos de vista que tem na sociedade. Eu acho que é para isso que eles estão, não para ser a única visão da empresa. Então, eu queria, né, só trazer essa visão, porque é uma contribuição para que o nosso jornalismo faça jornalismo agora. Vamos fazer jornalismo, vamos mostrar para a sociedade o que é jornalismo, porque nós não temos isso no Brasil. Eu quero lhe dar uma parte. Muito obrigada. Gostaria de parabenizar essa sua intervenção, mas dizer duas coisas. Quando a senhora se referiu à senadora Gleisi Hoffmann, por sinal, minha conterrânea, Gleisi é nascida em Santa Catarina. Há um feminicídio nessas tentativas todas, que caminham ao lado do autoritarismo. Porém, eu tenho dúvidas que, se a democracia for varrida do Brasil e dentro do plano do futuro provável e pretendido governo de fechar vários ministérios e entidades, eu tenho dúvida que essa própria empresa continue a sua existência. Sim. Bom, vamos ouvir agora o Ricardo, que está aí, que já queria ter falado logo na chegada, mas é muito importante ouvir o conselho. Tá, eu não vou tomar muito tempo de vocês. Quero me desculpar pela minha gripe. E começar dizendo o seguinte: nós estamos fazendo jornalismo. Ontem eu disse uma coisa na reunião que a gente realizou da Câmara de Jornalismo do Conselho Curador, que foi recebida com uma certa estranheza por muita gente. Eu não voto desde 89. Meu título de eleitor está mofando, e quando eu preciso do título de eleitor, eu vou até a Justiça Eleitoral, pago a minha multa para cumprir minhas obrigações. Eu não acho que seja a posição mais certa, mais errada, não sei o quê, mas eu não sou eleitor de ninguém. E eu vim com essa visão para cá, para defender princípios que estão no Manual de Jornalismo da EBC, que estão nos princípios que eu acredito, e procurando trazer aquilo que o Brasil nunca teve, que é uma empresa pública, plural, que espelhe essa diversidade, que dê esse painel, mas sem nenhuma pretensão de pensar que nós estamos na Inglaterra, que tem uma democracia estável há mais de 400 anos, ou que nós podemos ser a BBC, que está num país onde os movimentos políticos, os solavancos, os sobressaltos, são muito menores do que existem no Brasil, onde a questão da democracia já está consolidada. Aqui no Brasil isso não acontece. Então, é inevitável que uma empresa pública que seja plural, uma empresa pública que pretenda defender os valores da democracia, que pretenda defender os valores dos direitos fundamentais e a cidadania, em certo momento ela apareça como defendendo um lado. Isso aí é inevitável. Nós não podemos fazer uma cobertura liofilizada, pasteurizada, higienizada. Não existe isso. Não existe isso num país como o Brasil nesse momento. Não existe. Na América Latina não existe, e nós temos que ter consciência disso. Tem até uma mosca aqui.
Isso significa que nós vamos fazer uma cobertura partidarizada? Não. Nós não temos nenhuma intenção, pelo menos desde o momento que eu estou aqui no jornalismo da EBC, de fazer uma cobertura partidarizada. Prova disso é que no próximo Palavras Cruzadas, por exemplo, quem vai ser o convidado vai ser o Tasso Gereissati. Eu não sei se ele vem de camisa vermelha ou amarela. Aliás, a gente precisa recomendar agora às pessoas como elas devem vir vestidas. Mas é o Tasso Gereissati. Uma coisa que a conselheira Rita falou ontem na nossa reunião preparatória, que eu acho que é um dos erros nossos. Nós convidamos todo mundo para falar na EBC. Nós convidamos insistentemente gente da oposição, deputados da oposição, personalidades da oposição para virem falar na EBC. Nós convidamos comentaristas de outras posições e visões políticas para vir falar na EBC. O problema é que eles não vêm. Sábado, um dos convidados na nossa mesa em São Paulo era o Bolívar Lamounier, que acho que todo mundo conhece. Bolívar Lamounier, que é ligado ao PSDB, ao partido do Fernando Henrique e tudo mais. E, na última hora, ele desmarcou. Ele não veio. E ele era convidado para a mesa, para debater com Lalo, para debater com Nassif, para debater com Florestan. E outras inúmeros convites que nós temos feito são recusados, com os mais diferentes argumentos. Nós convidamos o senador Aécio Neves, o Paulo Marcum e a Tereza Cruvinel foram até o Congresso, fizeram um percurso lá dentro do Congresso, um mutirão, foram em todos os gabinetes para convidar pessoas de diferentes opiniões. Então, é uma injustiça, embora não seja uma injustiça deliberada, porque vocês não sabem disso, e isso que a conselheira Rita nos chamou a atenção, dizer que nós só estamos procurando um lado do problema, um lado das opiniões. Não, nós estamos procurando todos, só que eles não vêm. A nossa falha tem sido de não registrar isso no ar, de dizer, olha, o fulano foi convidado e não veio. No sábado nós deveríamos ter dito ao Bolívar Lamounier, que foi convidado, não veio. Para mostrar que nós estamos abertos, nós somos uma tribuna aberta a todo tipo de opinião. A todo tipo de opinião. E a nossa linha é o seguinte, é de procurar ter a maior isenção possível e cobrir o número de horas que a gente deu para a manifestação, para um lado ou outro, é uma falsa questão. Essa é a história de que nós cobrimos 2 horas a favor do impeachment e 12 contra. Isso aí, desculpa, a Kemi, isso não tem nada a ver com a realidade. Nós cobrimos de manhã à noite, o dia inteiro, a manifestação pró-impeachment, que foi aquela dita a maior manifestação que foi feita na Avenida Paulista, aqui na TV Brasil. Nós cobrimos o dia inteiro. O dia inteiro. Talvez na contabilidade isso não tenha entrado. Nós, nesse domingo, na votação do impeachment, tínhamos repórteres nos 2 lados da manifestação. Tínhamos repórteres do lado amarelo, vamos dizer assim, que agora já ficou sacramentado, e do lado vermelho. Nós temos gente no Anhangabaú e nós temos gente na Praça da Sé, na Avenida Paulista, perdão, com a custa de sacrifícios de todos os funcionários da EBC, que se empenharam de maneira absolutamente integral, se entregaram defendendo uma cobertura jornalística. Isso eu gostaria até, num pequeno parêntese, parabenizar o trabalho conjunto que toda a EBC teve nessa manifestação. Então, nós temos coberto da maneira a mais isenta possível. Agora, não é culpa nossa que as manifestações contra o impeachment produzam mais notícia do que as manifestações a favor. Por exemplo, eu fui criticado várias vezes porque a gente transmitiu pronunciamentos ao vivo da presidente Dilma. Mas, melhor que diabo, ela é a presidente da República. Ela é a presidente da República. Eu não vou dar o mesmo espaço da presidente da República que eu vou dar para o Antônio Baçaí, por uma questão muito simples, porque ela é a presidente da República. No sábado de manhã, havia uma manifestação no acampamento do Sem Terra e não havia nenhuma manifestação a favor do impeachment. Tanto que a esplanada estava vazia. E a gente fez uma cobertura ao vivo que durou 13 horas
13 horas seguidas a partir do meio-dia, e antes disso cobrimos o ato que estava havendo no acampamento. Se houvesse um ato no Hotel Meliá, a gente estaria cobrindo também. Aliás, eu mandei a equipe lá para ver se tinha algum tipo de pronunciamento e assim por diante. Ah, mas vocês cobriram a manifestação do Stedley, vocês cobriram a manifestação, o Lula falando, e outras pessoas falando que não tinha nenhuma importância. Como não tinha importância? Como não tinha importância? Tinha lideranças indígenas falando. Tinham lideranças que eu mesmo não conhecia falando. E nós estamos aqui para isso, para dar voz para esse pessoal. Assim como damos voz para os graúdos, para os ricos, para os endinheirados, para os adversários, para os oposicionistas, para os não oposicionistas. Esse é o nosso papel, gente. Esse é o nosso papel. Se não, pensem bem você, deem uma volta no tempo, 8 anos atrás, se não tivesse a TV Brasil hoje, se não tivesse a TV Brasil hoje, onde a gente ouviria a voz dessas pessoas? Onde? Se não tivesse a TV Brasil, a EBC, a Agência Brasil, a Rádio Nacional, onde a gente ouviria? Eu vivi o golpe de 64, apesar de ser criança naquela época, não sou tão velho, apesar do cabelo branco. Vivi a luta pelas diretas e simplesmente não havia onde expressar esse contraditório, a não ser que a grande imprensa resolvesse, num determinado momento, aderir a esse movimento, como fez a Folha de São Paulo, na campanha pelas diretas, porque chegou à conclusão que a coisa ali estava não sei o quê, então começou a cobrir a campanha das diretas. Pensem bem, se não tivesse a TV Brasil, onde é que o Stedley, onde é que a liderança indígena, onde é que a UNE, Movimento das Mulheres e tudo mais iriam falar? A gente não estaria ouvindo eles. Eles não usam internet, eles usam a rede social, gente. Eles usam a rede social lá no Acre? Não usam. Não usam a rede social porque simplesmente não tem esse acesso. Eu queria dizer também que a ouvidoria, eu acho que ela está sendo muito... Olha, eu primeiro queria saudar esse debate, porque pela primeira vez desde que eu estou aqui, nós estamos fazendo um debate político. E o Conselho Curador é para isso. Não é ficar discutindo rame-rame, se o funcionário era ali ou dali, se não sei o que. É esse debate que o Conselho Curador tem que fazer. Agora, a ouvidoria, eu acho que ela está com um problema. Ela está mais faladoria do que ouvidoria. Eu quero ser bem sincero. Uma faladoria. Nós recebemos mais de uma centena de manifestações a favor da cobertura da TV Brasil, que são enviadas como processo, não sei o quê, por e-mail, não sei o quê. Isso não é registrado aqui. Isso não é, mas não é registrado no seu informe. Não é registrado que a maioria das pessoas que se pronunciaram a favor da cobertura da TV Brasil. Então, a gente fica com uma impressão seguinte: a nossa cobertura está errada, pelo relatório da ouvidoria, não que as críticas não sejam procedentes, e várias delas são, por exemplo, a questão das bancadas, a presença de mulheres, a questão dos jovens, que o Enes colocou, a questão de... Agora, tem algumas críticas que são absurdas. Eu ouço crítica aqui, por exemplo, vocês precisam aproveitar mais os deficientes. A gente tem um deficiente na redação, e o único deficiente que tem na redação é a nossa repórter. Então, as coisas começam a perder o sentido. Perdeu o sentido. Nós aproveitamos todos os deficientes que existem. Não é, a crítica não é de Isaías, não é sua. Mas eu sou cobrado. Não de você nunca. Não é dele, mas... Você entende? Sou cobrado. Por que vocês não aproveitam mais deficientes? Eu vou ter que começar o quê? A transformar as pessoas em deficientes? Não, a contratar mais, talvez. Mas aí que tá, eu não estava aqui no concurso. Vocês precisam pôr mais negros na programação. Sim. A gente tem todos os negros na programação. Aí eu perguntei, e no concurso foi feita uma cota, não sei o quê? Não. Então eu não vou pintar as pessoas de negro para aparecer na programação. Não fala assim. Você entende? E assim por diante. Então, essas cobranças, elas perdem sentido. Vamos trabalhar no mundo real, gente. 98% dos nossos repórteres são concursados. As mulheres são maioria nas bancadas de apresentação dos jornais locais. Ontem tinha uma bancada, aliás, até, não sei se vocês viram ontem no Repórter Brasil,
tinha uma bancada bem ilustrativa, que tinha o Paulo, a Tereza, a Catiúcia e o Guilherme, quer dizer, meio a meio, 50%. Então, nós estamos fazendo esse esforço. Estamos fazendo. Não que nós sejamos avessos à crítica, mas eu acho que no fundamental, no global, naquilo que interessa, que importa, nós não estamos fazendo uma cobertura viesada, nós estamos fazendo uma cobertura pela democracia. E se isso parece viés, pode parecer viés, dependendo do ângulo que se olhe. Todas as críticas foram feitas, e ontem a nossa reunião foi muito produtiva, vão ser levadas em conta, embora nós não tenhamos muito tempo, pelo andar da carruagem, você entende? Todas as críticas serão levadas em conta, e o jornalismo está sempre aberto a receber e a levar à frente aquilo que esteja de acordo com as recomendações, com o Manual de Jornalismo da emissora. Agora, não vamos pensar que nós estamos no primeiro mundo, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos e assim por diante. A luta pela democracia no Brasil é muito difícil, e a TV pública tem que ocupar o espaço que eu acho que ela está ocupando nesse momento. É isso. Antes, só presidente, falar, mas posso? Primeiro, nós temos alguns a parte aí de pessoas citadas, mas rapidamente, por favor, que é o de situações citadas, porque nós queremos passar a palavra para o diretor-geral antes do encaminhamento. Eu vou ser bem objetivo, então, sobre essa questão das manifestações do público. Nós temos a página 47 do relatório da ouvidoria, a seção sobre a TV Brasil. Nós recebemos, no mês passado, 327 mensagens do público. Sobre o conteúdo político, nós distribuímos aquelas que reclamam da cobertura, por qualquer motivo, ou por ser a favor ou por ser contra, e aqueles que elogiaram, inclusive por ser a favor ou por ser contra. Nós identificamos o seguinte: 26 dessas 327 mensagens, 26 dizem respeito à cobertura política. 13 pessoas reclamaram que a TV Brasil, na opinião delas, mostra conteúdo favorável ao governo. Outras 5 pessoas reclamaram porque o jornalismo seria contra o governo ou não apresentaria as informações oficiais de maneira adequada. Um telespectador elogiou a emissora por supostamente apresentar informações contra o impeachment, ou seja, apresentar mais informações contra o impeachment. E nenhuma mensagem foi recebida com elogios por achar que a emissora estaria privilegiando assuntos contra o governo. Está na página 47 e tem essa análise de todas as mensagens que chegaram do público sobre a percepção deles da cobertura política. Só uma observação. Então, está havendo algum problema. Porque eu recebo todo dia uma média de 4, 5 e-mails de processos vindos da ouvidoria que referem-se a elogios à cobertura da TV Brasil. Eu vou te mandar os e-mails que são mandados para a ouvidoria, que eu acho que não está chegando para você. Tá? Só para concluir, nós percebemos, depois do dia 1º de abril, o aumento de elogios à emissora. Esse dado aqui é até o fechamento de março. Tá. Se houve algum movimento diferente, talvez tenha sido a partir desse mês. Tá. Mas, no próximo relatório, a gente pode apresentar sem nenhum problema. Tá, muito obrigada. Então, a gente realmente tem recebido muito material, inclusive no Facebook, nas redes sociais, esse tempo todo, e eu acho que talvez tenha sido essa questão de prazo, mas realmente... Vamos tentar ajustar isso com a ouvidoria para a gente ter um debate mais conjuntural mesmo, né? Isaías, você queria falar alguma coisa que nós vamos passar para o Pedro? Não, Ricardo, você estava indo bem, agora eu vou protestar a forma que você colocou a questão da pessoa com deficiência, certo? Não pode ser tratada dessa forma, essa questão dos trabalhadores com deficiência da empresa, certo? Eles têm que ser melhor aproveitados, dando condições de trabalho, porque a jornalista que você citou, certo? Ela não tem o carro adaptado para ela poder desempenhar as funções dela. Se cobraram, foi nesse sentido. Certo? Se você não estava aqui no outro concurso, só tem uma, certo? Fazer então, né? Se você estiver no próximo, espero que você cumpra a cota de 5% aqui na empresa de trabalhadores com deficiência, que é o mínimo, mesmo sendo concurso, certo? Depois. Então, eu acho que há formas de dizer as coisas, e você, infelizmente, foi muito feliz na forma de colocar essa questão. Não, por favor. Eu queria só esclarecer para você o seguinte, é que eu sou cobrado, às vezes, por aproveitar melhor os deficientes. Eu falo, nós temos no jornalismo, estou dizendo no jornalismo, tá? Nós temos uma pessoa com deficiência.
E ela é super bem aproveitada. Agora, esses problemas de carro adaptado, não sei o que, tudo mais, isso são coisas que precisam ser resolvidas. Eu estou dizendo, a gente aproveita, a gente utiliza, a gente usa, a gente não tem nenhuma discriminação, só que eu não posso... Aqui tem, é tratada, aliás, é a única jornalista, acho que é a única na TV brasileira, pelo menos até onde eu lembro. É a única, tem na Globo também, mas foi, acho, talvez a primeira, sei lá o quê. Então, não é... E a questão das cotas dos concursos, você entende, eles não foram feitas, eu não estava aqui na época... Eu acho que no próximo concurso que houver, tem que ter cota para negro, cota para mulher, cota para deficiente. Cumprir a lei, cumprir a legislação. E hoje nós não temos esse 5% aqui. Não temos. Não temos. E se tivermos, a gente vai aproveitar todos como a gente tem feito. Só, então, eu vou passar a palavra para o Pedro, para o diretor-geral, atual ocupante da presidência interina. É a minha primeira reunião, eu cheguei há 15 dias e está sendo um enorme aprendizado. Aliás, cada dia aqui está sendo um aprendizado enorme. E eu não queria tomar muito tempo agora, né, do debate, mas fazer apenas uma consideração a respeito dessa posição que a TV Brasil, que a EBC, de um modo geral, está adquirindo nessa crise que a gente vem vivendo, essa crise política, que aponta para uma relevância, talvez nunca antes ocorrida, né, em compartilhamento, em redes sociais e tudo. Isso vem, na minha opinião, de uma crise de representação da mídia tradicional, cujo marco talvez tenha sido aquelas manifestações de 2013, e que ficou muito claro que existe uma parcela da sociedade que quer um outro tipo de voz. E aí a questão de ser ou não governista, evidentemente que a nossa preocupação é realmente não ser governista, prezar pela comunicação pública, mas esbarra numa série de pautas que estão ausentes da mídia tradicional e que são as pautas que a gente desenvolve, né? As questões de gênero, as questões dos direitos trabalhistas, direitos de terra, tudo isso que a gente é o espaço por excelência desse tipo de pauta. E existe hoje um setor da sociedade brasileira, independentemente do resultado de impeachment, que esse movimento ele é crescente e ele é um movimento que é um movimento de crescimento da comunicação pública, talvez como nunca antes no país, tem essas condições. Então, é só deixar esse recado, o Ricardo já pontuou muito bem as questões de jornalismo, acho que foi um debate político rico mesmo, essa primeira parte, mas eu queria deixar pontuado esse ponto de vista mesmo. Só isso, depois continua a discussão. Tá, muito obrigada. Eu queria apresentar aqui as propostas de encaminhamentos. Algumas não foram diretamente mencionadas aqui, mas foram mencionadas tanto na reunião com a Diretoria de Jornalismo e a Superintendência de Agências, e também na reunião com os trabalhadores. Então, eu queria fazer essa proposta e ver se há mais propostas de encaminhamentos, né? E aí nós podemos ver o que nós podemos já aprovar e encaminhar, né? Então, a recomendação de equilíbrio, a gente está acompanhando, inclusive acompanhando o nome dos convidados para bancadas e tal. A gente quer, quando terminar esse processo de cobertura, fazer uma avaliação mesmo do quanto a EBC conseguiu dar voz à sociedade, à sua pluralidade. Então, eu queria informar isso e dizer que nós vamos continuar fazendo esse acompanhamento para depois fazer uma avaliação. Nós discutimos também, vamos estar acompanhando a forma, tem um trabalho da Agência Brasil que está sendo muito aproveitado, nós estamos acompanhando também, queremos um cuidado editorial com a Home, para que ela seja cada vez mais, também tenha essa preocupação com a pluralidade, com o bom jornalismo, um jornalismo crítico e equilibrado, né? Então, são recomendações que a gente faz. Agora,
propostas concretas que foram feitas, uma delas foi objeto, inclusive, de uma manifestação do Conselho à Empresa na outra reunião, e que agora a gente gostaria de ver colocado em prática para ontem, que é a atuação e a responsabilização do comitê editorial pelo acompanhamento do jornalismo da EBC, para contribuir também com as pautas e tudo. Então, esse comitê, ele existe, então ele precisa ser convocado. Agora, fora isso, há um desejo de contribuição para esse comitê, tanto do Conselho Curador, quanto das representações de trabalhadores. A sugestão que foi feita, nós sugerimos o comitê com a participação do Conselho, os trabalhadores na reunião também acharam muito interessantes, mas acham que a participação deles por veículos poderia ser indicada por eles. Há uma preocupação mesmo em blindar e proteger o jornalismo da EBC, e essa contribuição não pode ser desperdiçada, porque nesse momento todo mundo está com a mesma preocupação com relação ao que se passa no país. Então, é um momento bom de se convocar, estabelecer o diálogo, a muita manifestação durante o Conselho, que a gente não sabe nem como encaminhar se não for aqui no pleno. Como disse a Rosane, nós fazemos muitas reuniões, mas decisões que têm que ser levadas em conta e que são decisões do Conselho, elas são tomadas aqui. As reuniões nós construímos e amadurecemos, né, e eliminamos um monte de discussão que pode ser superada antes de vir aqui para o pleno. Então, essa é uma reivindicação importante, eu acho que está na hora. O comitê editorial estabelecer esse diálogo e se responsabilizar, porque assim a gente pode estar remetendo diretamente as nossas preocupações na medida em que a cobertura avança. O outro encaminhamento diz respeito à própria ouvidoria. Hoje a gente deveria estar fazendo aqui, pelo que nós planejamos, e depois com a empresa nós vimos que há um conflito de datas com os processos, é que nós aprovamos o plano de trabalho com uma recomendação muito forte de que as reivindicações que vêm da ouvidoria, elas precisam estar respondidas e resolvidas na essência, não podem ser respostas vagas, elas podem ser a mesma resposta quando uma solução foi dada, mas enquanto não há solução, a resposta não é encaminhei para tal área. Então, nós temos conversado isso com a empresa também, com a CSEX, e ficou, foi uma questão do plano de trabalho. Nós deveríamos estar fazendo uma discussão do monitoramento trimestral do plano, mas a empresa só começa a reunir e recolher os dados do plano de trabalho nesse período. Então, nós optamos por fazer o monitoramento das questões que são cruciais para o Conselho Curador, independentemente da empresa ter terminado o seu próprio monitoramento. Então, esse da ouvidoria foi tratado com a CSEX, foi marcada uma reunião da CSEX com a ouvidoria, para que se traga aqui uma estratégia de acompanhamento e resposta das questões que foram tratadas. A outra questão que nós discutimos foi realmente o fato de que tudo isso está sendo feito para melhorar e valorizar o jornalismo da EBC, mas a cadeira da presidência ela está ocupada interinamente. Nós queremos manifestar mais uma vez ao ministro Edinho que nós esperamos que ele faça todos os esforços para que essa cadeira seja ocupada definitivamente o quanto antes, porque o projeto da EBC ele precisa ter continuidade, ele precisa que ela seja ocupada por alguém que entenda e respeita a comunicação pública, que venha com essa experiência. Então, nós estamos levando essa recomendação, porque essa cadeira não pode estar objeto de decisões que não têm a ver com o projeto, né? Então, quem está comprometido até agora com a EBC, eu acho que é o caso do ministro Edinho, ele não pode, nós estamos responsabilizando o ministro se alguma coisa mudar drasticamente no país e nós tivemos com essa cadeira vaga sem saber, hoje eu estou fazendo sucesso com os trabalhadores,
sem saber quem vai ocupar e sem a possibilidade de dialogar. Então, como nós estamos fazendo esse diálogo, nós queremos todo o empenho dele para que a EBC esteja em boas mãos para enfrentar a tormenta que vem por aí, né? Então, acho que esses foram a questão das mulheres nas bancadas de reflexão. Essa é uma questão que a Ana já trouxe, mas é uma proposta de encaminhamento também. Nós já fizemos 1, 2, 3, 4, sempre nós recomendamos. Eu quero dizer até aqui, lembrando da diretora Nereide, que quando o primeiro espaço público foi lançado, ela estava, inclusive, no hospital com a mãe dela, que faleceu naquele momento. Ela tem mágoas até hoje, porque ela estava ali, ela ligou e ela não tinha condições de resolver, e o presidente disse para ela, olha, para nós é uma questão, não é uma questão pessoal, alguém na empresa tem que resolver a bancada, para que a bancada do espaço público não seja uma bancada só de homens, ela já tem que nascer. E ela, inclusive, ficou magoada porque a forma como a EBC estava organizada, só ela poderia resolver a partir lá do hospital. Então, nós enfrentamos esse momento e nós queremos insistir nisso. O espaço de reflexão da Agência Brasil é um espaço em que homens e mulheres pensam. É uma homenagem ao nome da nossa Matza Rocharu, que significa mulher pensante. Nós queremos que a mulher pensante esteja nas bancadas da IBC e que isso seja... Eu não sei se é necessário a gente fazer uma resolução, entendeu? Eu consulto até o conselho, porque tem que ser lei. Não pode, mas a gente não pode mais aceitar. Eu posso fazer uma parte? O espaço público originalmente foi montado com Paulo Moreira Leite, Florestan Fernandes, e sempre tem uma mulher na bancada de entrevistadores. Sempre. Não sempre. Não sempre. Não, e sendo entrevistadas também. Nós entrevistamos. Não sempre. Você entende? Então, a concepção do programa, a gente pode depois discutir a concepção. Aliás, a gente estava pensando em mudar e tudo mais. Mas sempre tem uma mulher. Sempre tem uma mulher. Você pode ver, tem o Paulo, que é o âncora, o apresentador, tem o Florestan, que é um participante permanente, e a pessoa do meio sempre é uma mulher. Sempre é. E já entrevistamos recentemente a Jandeira Fegali, entrevistamos a Lala Carvalho. Eu concordo com a sua preocupação, acho que a gente tem que estar atento a isso, porque jornalismo é aquela, tem que apertar o parafuso sempre, que a tendência é sempre ele desparafusar. Mas a gente tem tido essa preocupação. Tá. No domingo, entre as entrevistadoras do Rio, por exemplo, a gente tem várias mulheres. Não, é que eu assisti, acho que pelo menos 2 programas, que acho que a única mulher que eu via realmente era a Tereza Cruvinel. Não, tem a Tereza Cruvinel, tem a Tereza Cruvinel, aquilo que eu falei com você. Tem a Tereza Cruvinel. A Cruvinel, a Tereza Cruvinel. Tem também a Tereza, né? Então, nós precisamos mesmo, e na casa, olhe para a IBC, olhe para o que nós somos, o que nós temos nesta casa, e pergunte para a casa, porque eu acho que nós temos como contribuir quando a mulher que estava convidada faltar. Aliás, eu queria só aproveitar aqui, depois eu esqueço. Eu queria, a gente está fazendo um VT especial hoje sobre o Dia do Índio, e a gente queria uma sonora sua. Tá bom? O próximo? Bom. Tá para hoje. Nós... É depois. Vamos ouvir. A Juliana Gatti, que deve falar agora sobre a questão da cadeira. Tá ouvindo? Eu sou a Juliana, né? Estou aqui representando a SECOM nas ocasiões em que o ministro não pode estar presente. Então, mais uma vez, justifico a ausência do ministro, em virtude da situação política, né, de todas essas discussões que a gente está vivenciando, e lá no Planalto isso tem uma intensidade muito maior, então é do interesse dele estar participando, mas, em virtude disso, há uma certa dificuldade, né? A gente sempre acha que pode melhorar, mas a situação vai se agravando e fica sempre cada vez mais difícil. E antes de vir para cá, a gente conversou um pouco sobre isso, a Rita também aqui já conversou comigo, ele disse que essa situação vai ser resolvida o quanto antes do desfecho no Senado, justamente porque ele está se empenhando com isso, então ele assume esse compromisso aí para a gente resolver antes desse desfecho, e ele pediu para salientar que o compromisso com a comunicação pública continua, né? Então, assim,
Essa é uma luta, né, de todos nós, então queria deixar aqui registrado para o Conselho esse empenho nele para que tudo se resolva, esse compromisso dele para que tudo se resolva antes da gente ter esse desfecho aí no âmbito do Senado e a empresa não ficar vulnerável com a cadeira da presidência, a vaga no momento né, tão crítico no país quanto este. Então, é isso. Tá. Obrigada. Bom, o Conselho Curador pode contribuir com critérios, pode contribuir com o que for necessário para que a solução venha rapidamente e no bom sentido, né? Num bom caminho, né? Então, nós estamos em boas mãos aqui com o nosso diretor geral, mas nós não podemos deixar essa cadeira vaga, porque aí não adianta todas as boas mãos aqui da empresa. Então, Presidente, eu queria fazer um pequeno à parte, 1 minuto só. É um dos princípios da administração pública que, quando mudam um governo, seja numa prefeitura, num estado, os funcionários comissionados normalmente são substituídos. Tá. É preciso que se tenha em mente aqui isso nós aí. estamos falando de mandato. O presidente, diretor-presidente, o diretor-geral tem mandato de 3 anos, eles são intocáveis. Eles só podem sair ou por vontade própria ou por vontade do Conselho, no caso de uma agressão, como diz o Cardoso, de um atentado, né? A confiança que o Conselho deposita nos mandatários, né? Agora, com relação, tem mais uma recomendação que foi feita nessa reunião, com relação aos trabalhadores e aos cargos em comissão, há um compromisso da empresa firmado em acordo coletivo, apoiado por esse Conselho, e que há muita expectativa com relação a isso, é que os cargos, são cargos em comissão, né, que chamam os cargos de confiança, que esses cargos sejam ocupados em 70% por trabalhadores da casa. E isso, ele tem um prazo aí que estava sendo previsto até junho. Eu acho que nós precisamos acelerar isso. Os 70 a 30, eu acho que tem que ser prioridade máxima, porque os trabalhadores e trabalhadoras da casa, eles têm compromisso com esse projeto. Então, eles vão ajudar a proteger e a defender esse projeto e a contribuir para quem quer que venha para uma gestão, para outros cargos que venham ser ocupados, para contribuir para que a gente mantenha aí a trilha que foi iniciada. Então, acho que esse é o momento de resolver isso de uma vez e a gente comemorar o quanto antes, aí, quem sabe, na próxima reunião do Conselho, que nós chegamos à meta aí dos 70 a 30. Então, essa foi mais uma recomendação. Eu queria saber se tem mais alguma recomendação, porque algumas sugestões vieram também dos trabalhadores, mas a gente tratou. Tem mais alguma, Kemi, dos trabalhadores? Tá. Presidente. Mas a gente queria só aprovar essas resoluções, então. Tá? Bom, comitê editorial, que a gente vai estar encaminhando aí como recomendação, né, porque não se trata de uma resolução, como recomendação, o comitê editorial com participação dos trabalhadores e com o canal aberto para participação e contribuição do Conselho, as mulheres na bancada, assim, se isso não for cumprido, da próxima vez será uma resolução com um puxão de orelha das mulheres aqui, que caminham, inclusive, no próximo edital para ser maioria. Enfim, eu quero saber se as recomendações que eu apresentei aqui foram aprovadas, porque senão não tem café, não tem lanche. Se quiserem discutir, a gente reabre a discussão, mas se não... Só um instantinho, a Kemi, acho que tem o... Tem que ser no microfone. Bom, coffee break, nós temos o edital para tratar. Você vai para o aeroporto agora? Como assim? Que horas são? Tá bom.
Pega o microfone, por favor. Gente do céu, eu tenho que ir para o Canadá. Só para... Eu vou para o Canadá, tenho que ir embora. Para me informar, é que nós estamos preparando a primeira oficina de comunicação, primeira oficina de jovens indígenas na área de comunicação. Então, vai ser no mês do dia 25 de maio, né, a primeira oficina com jovens indígenas lá no Acre. Então, depois a gente poderia até mandar, como vai ser dado, vai ser junto com a SECOM. Tá. Então. Obrigada. Eu perguntei da hora se estava ok, você falou que estava tudo ok. Eu não sei que horas são.